Fala pessoal! Hoje a convidada foi a cantora, compositora e engenheira de produção civil Diana Dias. Ela, que é lá de Santa Catarina e é a rainha do axé em Santa Catarina. Né? Ela é a pioneira da música do Axé Music lá no sul, né? E foi uma conversa muito boa. Fico feliz, tenho uma curiosidade para contar. Já no início, que eu fui a primeira pessoa que ela aceitou a fazer uma live, aceitou fazer um bate-papo durante esse período de pandemia, durante esse período de quarentena. Vocês vão saber o porquê durante essa conversa, tá? Ela contou um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, algumas curiosidades, como é que ela inicia na música e como é que o Axé Music entra na vida dela. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa conversa. Fiquem agora com Diana Dias. Oi, Olá, oi! olá, que coisa boa. Certo, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Que coisa boa conversar com você, viu? Estou muito feliz em poder conversar contigo. Eu estava escutando teu CD aqui hoje, e aí lembrando de como eu conheci tua música, sabe? E é muito bacana poder te receber. Fico feliz por você ter aceitado esse convite, tá? E muito obrigado, já de agora. Imagina, o prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada e feliz em poder falar um pouco da minha carreira, um pouco do legado do Axé, né? Uhum, isso aí. Pô, que bacana. Queria saber de você, Diana, como é que você inicia na música, né? Você que é formada em engenharia de produção civil, né? Eu fui bem específico agora, fiz a pesquisa direitinho, o trabalho de casa. Mas como é que você inicia na música? Como é que a música entra na tua vida e tudo mais? Então, Lucas, a música na minha vida, na minha história, eu diria, começou muito antes até de eu nascer, né? A, Hum. A música tá na minha família, tá no sangue. Por parte de mãe, a minha avó cantava em coral e viajou mundo afora cantando músicas em italiano, eles que são de Uruçanga, né? Descendentes de Uruçanga, né? Descendência italiana no sangue. E por parte de pai também. A minha avó era cantora de rádio, ela e as irmãs Cordeiro. E eu tenho primos músicos também, né? Tenho muitos músicos na família, inclusive as minhas primas compuseram grande parte das músicas que estão no meu CD. Uhum, Gisele, Larissa, Isabela. Isabela é cantora profissional também. uhum. Então a minha bagagem já vem antes mesmo de eu virar o mundo, eu diria. Já tá sangue literalmente. E as minhas referências musicais vieram muito do meu pai. Eu escutava muitos CDs do meu pai de MPB. Eu diria que é onde está a minha base, assim. Sempre escutei muito Paralamas do Sucesso, Cássia Eller, Rita Lee, Barão Vermelho, eram os CDs dele. Foi assim que eu Uhum. comecei. E e daí na música, eu comecei muito nova. Aos 7 anos de idade, eu comecei cantando no coral do colégio. Uhum. E desde pequenininha já achava, já queria mais, sabe? Eu queria Uhum. cantar solo. Pode. Eu queria, eu gostava, eu era exibida quando era pequena. E aí eu tive uma oportunidade que foi na oitava série. Teve um concurso para participar da banda do colégio. E eu e a minha amiga Gabriela, a gente se inscreveu, nós passamos e Uhum. viramos as vocalistas oficiais da banda, né? E foi ali que eu me descobri cantora, eu diria assim. Eu tenho lembranças de muito pequena já, olhando para a professora do colégio, e eu vi ela cantando e eu lembro de ter a sensação, professora Regiane, encontrei com ela, tive o prazer de encontrar com ela num dos shows que eu fiz há Uhum. 2, 3 anos. E eu falava para ela, meu Deus, eu me inspirava em você, sabe? Porque eu olhava para ela e aquela sensação era a sensação que eu queria para mim. Eu dizia, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Regiane, eu falava. E foi mesmo, e foi naquele colégio que a minha música, que a música, né, começou a aflorar em mim. O professor Edélcio também. É, E aí no colégio foi isso.
comecei muito nova aos 7 no coral, depois banda, depois acabei me juntando com as pessoas que também gostavam de música, fui para Uhum. barzinho, Massa. fiz a minha escola no barzinho, né? Eu acho que todo músico faz a escola ali. Fiz a minha Todo mundo escola que... no barzinho, montei uma banda com os colegas. O nome era Da Ilha. A banda que eu cantava no colégio, o nome era Zero Grau. E a banda que eu montei com os meus amigos era Da Ilha. E aí, na época, o pagode estava em alta. E o pessoal Isso é migrou por pro volta de que pagode. ano, mais ou menos? Oi, desculpa. Isso é por volta de que ano, mais ou menos? Ai, eu sou péssima com datas. Deixa eu ver, eu tava na. Lembrando pela cronologia de datas, eu devia ter uns... Tava na oitava série quando foi a banda Zero Grau. E a banda Uhum. da Ilha foi no segundo ano. Certo. E aí o pagode estava estourado, o pessoal não queria mais saber, porque essa da Ilha a gente tocava reggae, tocava MPB, tocava pop. Eu era backing vocal da banda, na verdade. Eu não era vocalista, eu era backing vocal. E aí os meninos migraram pro pagode. E aí, dessa banda de pagode, o empresário na época me chamou para fazer umas participações de axé. Ele dizia: Poxa, Diana, a gente tem um bloco de axé que eu acho que seria bacana, o que que tu acha? E a da Massa. Ilha já tinha morrido, já tinha acabado. Eu falei: Bom, legal, não, bacana, vamos lá. E aí comecei a participar com eles. E logo na sequência eu viajei, eu fiquei 6 meses fora. Fui fazer uma experiência de trabalho no exterior. E aí, nessa época, eu levei. Eu lembro que a gente não tinha tanto acesso à internet como hoje em dia, né? E eu queria me dedicar ao programa, eu queria viver a experiência de estar lá fora, de conhecer uma outra cultura. E eu sou muito apegada à minha família. E na época eu não levei nenhuma foto, não levei nada, justamente para não ficar com a cabeça aqui. E a única coisa que eu levei, que eu queria levar para mostrar o que era o Brasil, quando me perguntassem, era o DVD da Ivete Sangalo, o que foi gravado no. Do Maracanã, não? Não, de antes. Fonte Nova. Ah, o Deu. da Fonte Nova, primeiro, pode crer. E aí, quando me perguntavam o que era o Brasil, eu dava um play lá e mostrava o que era o Brasil. E aquilo aflorou em mim um sentimento assim de. Ali nasceu a patriota também, sabe? Aquele orgulho assim de meu Deus, eu sou brasileira, que orgulho. E o fato de não estar aqui, porque aqui no Brasil a gente tem muito as músicas por região, né? O fato Uhum. de eu estar lá fora e representando como brasileira era como se eu tivesse se apropriar. Eu me apropriei daquela música. Eu falava, isso aqui sou eu. Isso aqui é Brasil, sabe? Pode crer. A linha percussiva, a emoção, bailarinos, alegria, e aquilo despertou em mim uma vontade muito grande de cantar e dançar. E eu voltei, e naquela época eu criei 1000 projetos na minha cabeça, voltei, é, fiz vestibular para engenharia de produção, Certo. continuei cantando em barzinho, e aí quando eu passei no vestibular, eu pensei, pronto, agora eu posso voltar a cantar. Porque eu tinha esse projeto na minha vida. Eu queria ter a minha formação em engenharia de produção, era uma coisa que eu queria, que eu visualizava na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de lado a música e aquilo estava muito forte em mim. E aí eu montei um. Eu liguei para o João, o baterista do Das Aranha. Ele era professor naquele colégio que eu cantava como. Uhum. Eu liguei para ele e falei: Ô João, olha só, eu quero montar uma banda de axé. O que eu preciso? Eu não sabia nem, sabe, nada. Não tinha Ideia, né? nem. Porque a gente, a nível nacional, claro, a gente sabe tudo que precisa, mas eu não sabia nem por onde começar, qual era o básico. Como é que eu Aham. consigo dar o pontapé? Aí ele falou: Tá maluca? Banda de axé? Aqui no sul?
como assim? Aham, não, é banda de axé mesmo que eu quero montar. O que eu preciso, só, no mínimo, para começar? Ele, bom, um guitarrista, percussionista. Aí tá aí, fui anotando. Eu com meu caderninho, sempre muito organizada, anotei tudo que precisava. Abrir um parênteses aqui na tua fala, porque a gente tá falando aí da tua trajetória, e quem entrou aqui foi Sara Jane, Sarajane, tá? meu Deus, Então, Sara Jane, um beijo, viu? que emoção de ter aqui com a gente. É verdade. Sara Jane é um amor, de verdade. Mas enfim, só pra gente voltar um pouquinho, realmente emociona. Sara Jane entrar aqui, né? É, muito É um. Mas beijo, vê só, carinho. lindos. E vê só, você entra, não tinha muita noção de como montar uma banda de axé, né? Mas aí você resolve montar. Como foi também, e aí você vai continuar a história, mas como foi também conciliar, né? A faculdade, que não é uma coisa fácil, né? Você fazer só a faculdade já não é fácil, ainda mais conciliar com a carreira de música, né? Não. Como foi também? Pois é, aí eu montei a banda, mas eu não tinha onde tocar, porque eu não tinha nem divulgado a banda, né? Não tinha nada, na verdade. Só que aí surgiu, como eu já cantava em barzinho, surgiu uma oportunidade de fazer uma versão acústica. E aí, nisso, eu falei, não, então vou fazer uma versão acústica de axé. Aí mesmo que me acharam doida, louca, maluca, né? Como é que é versão acústica de axé? Claro, como não? Coleção, Frisson. Frisson, Uhum. o nome da minha banda. Aí montei o nome da banda, era Frisson. Ai, que eu era apaixonada por essa música. E aí montei a banda. Surgiu a oportunidade de fazer uma versão em acústico, né? Nós fizemos a versão em acústico. E na época, o meu namorado da época, ele tinha trabalhado já para o Florianópolis, que é a micareta que nós temos aqui no Sul, como Já fui, eu comissário, já fui, inclusive. né? É maravilhoso, cara. E aí ele já tinha trabalhado como comissário do Florianópolis e ele falou: Olha, Diana, eu vou mandar o contato lá para eles virem te ver cantar. Eu falei: imagina, né? Tá, manda. Na época era o Orkut ainda. Eu lembro que ele mandou mais de uma vez lá: Poxa, vem aqui ver, minha namorada canta, tal, tal, tal. E aí eu cantei algumas semanas seguidas e nada. Até que o coordenador do evento, Artemio, ele foi lá me assistir, gostou e falou pro sócio: Olha, vai lá ver, tem uma menina lá que tá cantando axé. Tudo a ver com o produto deles, né? E aí, na Uhum. época, eles me chamaram e me chamaram no escritório e falaram: Olha, tu canta axé e a gente desenvolve o axé aqui. A gente quer fazer uma parceria contigo, que tal começar a divulgar o Florianópolis nas tuas datas? Falei, não, combinado. Aí, na época, eu lembro que eu fiquei super feliz, porque eles ofereceram, claro, um valor para ter lá a logo, enfim. E na época devia ser o quê? Uns 250 reais, se eu não me engano. E eu saí feliz da vida, imagina. Cantora, de barzinho, dependendo de cachê. Aí a primeira coisa que eu fiz foi dar um aumento para os meus músicos. Eu falei, gente, olha, vai dar, vamos junto. Aí, e daí nisso, logo depois surgiu uma oportunidade nesse mesmo local que eu cantava, que era o El Divino aqui na época o nome. Surgiu uma oportunidade de fazer uma abertura de um show na parte de dentro, porque eu cantava no pátio, que era a versão acústica. E Uhum. daí ali foi a primeira apresentação. Eu lembro que eram 5 músicas que eu fiz em pé, cantando com a minha banda, era Frisson, né? Na época o nome eu falei, não, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E é muito curioso como as coisas começam a acontecer, porque eu não tinha a menor noção de onde tudo isso ia dar. Mas foi ali que eu conheci o James, meu bailarino, que ele foi lá me ver, também nesse mesmo esquema. As pessoas que estão na mesma energia ou gostam das mesmas coisas, elas se atraem. Então, de alguma forma, foi isso que acabou acontecendo comigo, né?
E aí, logo naquele ano, que foi o ano de 2010, eu estava cantando, que aí volto lá para a tua pergunta, eu estava cantando e estudando e fazendo estágio de engenharia Nossa! numa empresa, era concessionária de gás natural aqui de Santa Catarina, SC Gás. E aí eu fazia estágio nessa empresa. E esse foi o ano de 2010. Esse eu não esqueço, esse eu lembro que foi marcante. E aí, nesse ano, no ano, eu passei o ano divulgando Florianópolis nas minhas apresentações. E aí, nesse ano, no Florianópolis, a Ivete Sangalo me chamou para cantar com ela. E aí, no ano seguinte, em 2011, aí essa mesma empresa de entretenimento, né, eles me chamaram e falaram, Diana, a gente quer investir na tua carreira. A proposta que eles me fizeram na época foi, como é que tá o teu estágio? O que tu acha de sair do teu estágio e vir para cá e desenvolver a tua carreira aqui dentro? Eu falei, pronto, é isso mesmo. Que bacana, cara. É muito bonito essa coisa pô, subir no palco e dizer, ó, é isso que eu quero fazer, sabe? Se apaixona na música, mas não, subir no palco, vou cantar axé e é isso que eu quero fazer. Mas o axé especificamente, assim, né? Porque no barzinho não se canta muito axé, né? Mais a MPB, enfim, né? Mais um samba. O axé, essa coisa do povão, da massa, assim, a música baiana, como é que ela entra pra ti? Assim, eu diria que o meu primeiro contato foi naquela banda de pagode, quando eu comecei a fazer as participações, mas eu diria assim que eu me apaixonei mesmo nessa época que eu estava fora do Brasil, porque eu senti de uma forma muito diferente, foi uma forma que me tocou internamente, sabe? E foi Hum? muito curioso, porque isso que eu estou falando da minha experiência, que na época que eu morava fora, eu tinha 17 anos. Então, dos 17 anos até os 23, que foi quando realmente tudo começou a acontecer, 22, na verdade, em 2010, lá quando eu tinha 17 anos, eu me visualizava cantando em trio elétrico e eu não tinha nem banda ainda. Então é uma coisa muito curiosa. Talvez eu não saberia nem explicar da onde vem, mas é curioso como eu sonhava com isso, eu me visualizava fazendo isso, eu queria isso e eu não sabia nem dizer o porquê, mas eu sonhava com isso e as coisas como elas foram acontecendo, tanto que a primeira vez que eu subi num trio elétrico eu fiz uma participação com o Mamê do Batom na cueca, Uhum, banda de axé de São Paulo. uhum. E, era a sensação de já ter vivido aquilo, eu acho que de tanto que eu tinha visualizado, né, aquilo de alguma forma na minha vida. Então, e também eu acredito que muitas das conquistas que eu tive e do reconhecimento que eu tive como cantora, como artista de axé, foi inclusive por não ter pessoas que representassem esse estilo aqui no Sul. Então, para a gente demorava para chegar até aqui, esperando um Florianópolis, uma micareta no final do ano, ou um show que demorava a chegar. Então, o fato de eu ter proporcionado para as pessoas que, assim como eu, também gostavam de axé, trouxe um reconhecimento, uma energia e um movimento para esse estilo aqui no sul do Brasil, né? Com certeza. É a coisa da micareta, né? Que os artistas baianos, né? Eu recentemente conversei com o Tuca, né? Que foi do Jamil e tal. E aí a gente debateu um pouco sobre essa coisa da micareta, que na época, nos tempos áureos daí do Jamil e Uma Noite, ele espalharam aí as micaretas, foram responsáveis por isso. E aí surgem pessoas apaixonadas, como é o seu caso, e outras pessoas também, né? E aí, por uma questão até geográfica, demora realmente a chegar. Eu sou de Pernambuco, né? Eu sou de Pernambuco, aqui se toca axé, já tem, toca com muito mais, acredito, com muito mais frequência e muito mais vezes do que aí, em Santa Catarina. Mas quando eu comecei a curtir axé, o pessoal dizia, não, pô, tu não pode, porque aqui tem o frevo, aqui tem o maracatu, né? Teve o movimento do Mangue Beats, então a galera, não, pô, você não pode.
Você tem que curtir isso aqui. Eu falei, não, eu curto também, eu sou apaixonado, mas eu amo a cultura baiana, sabe? Eu amo o axé music. E eu acredito que você, por estar aí, você deve ter passado, o pessoal, você até mencionou isso. Tá louca, menina? Vai fazer axé aqui no Sul? Como assim? Como... Teve muito disso também? Isso, porque, na verdade, nós, enquanto seres humanos, né, a gente tem um, é, a gente tem um vício de querer enquadrar as coisas ou de colocar as pessoas numa caixinha ou um rótulo. Não, aqui é baiano, aqui é catarinense, aqui é pernambucano. E na verdade não, né? Na verdade somos todos brasileiros. E isso tá no nosso sangue. Então, por que não ousar? Por que não, né? Uma cantora engenheira, por que não tentar? Por que não desbravar? Por que não ser pioneiro em alguma coisa? E isso sempre traz um movimento e uma evolução muito grande, né? Até para o próprio estilo. O axé, ele é um estilo atemporal. Eu acredito muito no ritmo, porque pode ter as fases, que nem quando eu comentei ali, poxa, eu montei a banda com os meus amigos, de repente o lance era o pagode, foi todo mundo pro pagode. Então, assim, existem fases de músicas que estão mais em alta. Agora, o axé, eu não consigo imaginar a gente sem, porque remete ao carnaval, ele nos remete à micareta, ele nos remete a uma energia que é única. E foi a energia que me tocou e, e era a energia que eu queria transmitir. E eu acho que a arte vem disso, né? A gente transmitir o que está na gente. Então, é, foi aí que eu me joguei mesmo. Pô, que massa. Que depoimento lindo, sabe? Que maravilha. Ainda bem que isso aqui vai ficar registrado. Ah, Que massa. Mas vê só. E aí você lança seu CD, né? Depois disso tudo, você lança seu CD, que eu conheci seu trabalho. Eu estava escutando músicas aleatórias no Spotify e aí tocou a tua música com Saulo, que é lindo, linda. né? E aí, inclusive, quando o pessoal pergunta, no período que eu estava na faculdade também, como eu comecei a estudar Axé Music, eu passeava e ia apresentar em congresso e tal, justamente falando do Axé Music e como fazer esse trabalho dentro da sala de aula, dentro de escola, tá? Sou professor, e aí era muito disso. E aí o pessoal fazia, tá, mas hoje em dia ninguém canta Axé não, né? Parou. Só Alustrada, Bebel, não, pô, tem muita gente boa. E aí, como eu conheci tua música nisso, aí eu fui escutar. E aí tinha o Levi também fazendo participação. Se eu não me engano, tinha uma música em homenagem ao Florianópolis, ou, né? Isso, aham. E aí, eu me encantei. Eu sempre digo, ó, Diana Dias, vai lá, procura lá, porque ela é uma cantora Ah, da nova geração de Axé Music e ela é muito boa. E ela não é da Bahia, ela é lá do sul do país. E vai lá escutar. E como é? Como foi esse CD? Como foi contar com essas participações? nossa, esse CD foi um processo muito legal também, porque eu já estava dentro da empresa, desenvolvendo minha carreira com eles, e na hora do CD, tá, peraí, mas e agora, né? Da onde que vão vir essas músicas? E eu tinha muita coisa escrita, mas eu não tinha. Eu tinha muita coisa escrita, mas eu não tinha a melodia. E aí, ó, que sintonia, Gisele, minha prima, acabou de entrar aí, ó, falando Ela em que escreve contigo, né? composição. Oi? Escreveu algumas as músicas também, não foi ela? A Gia é uma compositora de mão cheia, minha prima, que é a que eu comentei mais cedo ali, né? Das minhas primas que fizeram parte do CD comigo. A Gia e a Isabela. E a Clarissa, as três são irmãs. Olha só, minhas primas irmãs. E na época eu escrevia, mas eu não as melodias que eu criava eu não gostava. Assim, eu pensava, não dá. E aí essa minha prima, a Isabela, era o contrário. Ela fazia as melodias, mas as letras não tanto. E aí uma vez ela falou: olha, Diana, por que tu não me manda as tuas letras? Aí daí eu dou uma olhada, tento colocar alguma melodia. Eu falei: não, boa ideia. Peguei e mandei lá para ela um arquivo no Word que eu tinha com várias letras que eu tinha escrito, enfim.
E daí passa, e nisso meses, assim, aí nada aconteceu. E aí um dia ela fez o contrário, ela falou, olha só, eu gravei uma melodia aqui, vê o que que tu acha. E aí era a melodia de Agora Achei Você, que tá no CD. Era, Uhum. era lararararará, nananana. E aí eu escutei essa melodia da música, não era a música inteira, tinha esse trecho, que era o refrão, e tinha o início. Naraná, nananana. E aí, um dia eu tava voltando de um show de madrugada, ver como as coisas elas acontecem assim, né? Eu que sempre fui planejada e organizada nesse setor da minha vida, tudo as coisas sempre aconteceram de uma forma muito orgânica, isso que eu acho muito bacana assim de registrar. E eu acho que a arte é isso, né? E aí um dia eu tava voltando de um show de madrugada e aí me veio o refrão na cabeça. Agora achei você, não quero mais largar. Veio só isso. E aí eu mandei pra ela. Daí ela falou: não, legal, vamos se juntar e daí a gente termina a música. O que, que tu acha? Não, fechou. Aí a gente chamou a Gisele. Gisele, leva o caderninho, que elas tinham um caderninho cheio de músicas. E daí, inclusive, um monte desse bem é um que tava lá nesse caderno maravilhoso delas, cheio de música. E aí a gente foi conversando e ali naquele dia que a gente se encontrou saíram essas duas músicas, Agora Achei Você e Fonte desse Bem. E aí, nisso, a Gi também já tinha pronta, quase pronta, Céu Infinito, que foi. Beijo, Gi! Ela ali, ó, mandando. É. E aí, a Gi já tinha quase pronta, Céu Infinito. E, e aí, o CD foi indo. E daí, eu tinha muito isso também. Por fato, pelo fato de eu estar me lançando como cantora, a minha ideia era regravar clássicos. Foi aí que eu quis regravar a Rita Lee, né? Mania de Você, que era uma música que, como eu mencionei ali no início, também fazia parte da minha vida, Uhum. minha base. E regravei Rita Lee, regravei Débora Blando unicamente e Flores, da banda Eva. Que massa, E aí, cara. e aí as participações foram também outro capítulo à parte sensacional, assim. A do Levi, a gente já tinha conversado com ele, ele queria participar. E aí eu estava em Salvador, porque o CD ele foi mixado pelo Beto Neves, que é o mesmo técnico que faz o CD da Cláudia, da Ivete. Aham. Estão me ouvindo? Pô, Acho que tá travou. carregando aqui. É, deu uma travadinha. Ver se volta. Vai voltar. Tá travando aqui. Voltou, pronto. Oi? Tá ouvindo agora? Tá legal? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Tô, tá legal. E aí eu tava em Salvador, porque o CD foi mixado lá. E aí a gente já tinha Uhum. combinado de encontrar com o Levi para ele fazer uma participação no CD e eu tinha pensado numa outra música para ele, mas quando ele ouviu o CD, ele mesmo escolheu. Ele falou: "Não, eu quero gravar essa aqui". E era O Céu Infinito. Que massa, cara. E o Saulo, a gente já se conhecia, né? E eu tinha apresentado Se Você For para ele. E daí ele adorou e eu convidei ele para participar do CD comigo e ele topou e eu quase explodi de emoção, né? O Saulo é um mestre querido. Era isso que eu ia falar. Você chama o Saulo de mestre, né? É uma coisa. Sim. Saulo, eu acredito que Saulo, acredito que o Levi também seja uma das suas referências dentro da música baiana. Existem outras? Sim, Daniela Mercury, Margareth Menezes. E assim, o Saulo, a questão, o fato de chamar ele de mestre vai muito além, porque como artista, eu acredito que tem muito o lance da verdade, né? A gente não consegue vender uma coisa que a gente não tenha. E o Sim. Saulo, ele vem de verdade. Ele vem de verdade na música, ele vem de verdade na pessoa que ele é.
Então, ele é um mestre para mim no sentido amplo e geral mesmo, pessoal e profissional, porque eu acredito que os discursos estão muito alinhados, né? A gente não consegue ser artista de um jeito e pessoa de outro. Não, nós somos uma pessoa só com várias frentes, né? Mas todas essas frentes alinhadas. E ele consegue exprimir exatamente a minha definição do que eu acho que é ser um artista. Por isso que essa admiração tão grande por ele e foi simplesmente emocionante, assim, o fato dele ter aceito o convite. A música foi gravada aqui em Florianópolis. Isso para mim foi uma honra tremenda, porque para nós que somos aqui do Sul, muitas vezes a gente busca a carreira fora, né? Uhum. O fato de não ter o cenário desenvolvido aqui no sul do Brasil, a gente acaba indo para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, para fazer as carreiras lá, né? Isso uma vez a Ivete falou nessa participação que eu fiz com ela no Florianópolis. Tem um vídeo no YouTube depois para quem quiser ver. Coloca lá, Dias Ivete Sangalo. E ela fala, eu sou o que eu sou porque o meu povo me aplaudia. E eu quero que seja aqui assim também. E é muito verdade isso, né? Muitas vezes as pessoas vão atrás de um reconhecimento externo antes mesmo de ter um reconhecimento da onde a pessoa é, né? Então, o Sim. fato de desenvolver a minha música, desenvolver o meu CD, voltando para a nossa pergunta, desenvolver músicas autorais com pessoas, parceiros daqui, que eram as minhas primas, que eram os músicos que fizeram os arranjos, né? Das músicas. Uhum. E o nosso convidado vir até a gente para gravar, olha, para mim isso aqui assim não teve preço, foi eu diria assim que Sim. de tudo eu acho que o maior reconhecimento como cantora é a gente e como artista é a gente ser reconhecida pelos nossos ídolos. Isso não tem preço que pague, porque é como se fosse um atestado, sabe? Um carimbo, selo de qualidade que. É incrível. Eu acho, falando do Saulo, eu sou muito suspeito para falar. Eu sou muito fã de Saulo, assim. Eu lembro que teve um período que eu passei assim um tempo sem escutar música baiana nem nada mesmo, assim, coisa de um ano ou dois. E quando eu resolvi escutar de novo, foi escutando um CD do Eva, que ele estava ainda no Eva, era o Lugar da Alegria. Não sei se você já escutou esse. É Com lindo, certeza. sabe? É lindo. E aí o CD Verdade. e o DVD é todo maravilhoso. E aí ele conta com participações de Ninha, conta com Tatal, Margareth, Carlinhos Brown. E aí foi ali, eu era muito fechado pro Chiclete com Banana, confesso. Mas aí quando eu escutei esse CD do Eva, aquilo abriu, sabe? Abriu a mente, abriu a minha coisa para o axé como um todo. E Saulo é fascinante, eu sou muito suspeito realmente para falar, porque se deixar aqui eu passo o tempo só elogiando o cara. E aí, voltando para o que você falou do ser aplaudido pelo seu público, ser aplaudido pelo seu público é muito bonito, porque aí já conversa com o que eu ia te perguntar agora, que é essa coisa assim, da necessidade de sair de Santa Catarina para buscar, né, esse alcance, essa musicalidade, que o cenário daí não tem, né, a música baiana, talvez seja uma coisa muito de datas, né, muito pelo próximo do Folianópolis, então se chega, né? Eita, agora a gente vai escutar Axé Music, sabe? Como é isso, assim? Você sente isso ou não? Como é que você analisa dessa forma, sabe? Essa coisa do precisar sair de Santa Catarina para ir para Salvador, para qualquer outro local mesmo. Então, eu visualizo da seguinte forma, assim, é uma dúvida, é uma pergunta muito pertinente, é uma dúvida que eu me questionava muito no início da minha carreira. Tá, mas espera aí, para onde que eu tô indo? O que que eu vou fazer, né? E com o próprio Saulo, quando a gente esteve juntos gravando essa música, Se Você For, eu lembro de conversar com ele sobre isso. Eu dizia, mas Saulo, para onde que eu tô indo? Como é que eu vou imprimir minha identidade? E ele dizia, mas tu já tem, essa aqui é a tua identidade. Escuta essa música.
quem que te lembra? Aí eu fiquei pensando, daí ele, não me lembra ninguém, me lembra você, Diana Dias. E aí aquilo Coisa mexeu linda, muito cara. comigo. Eu falei, gente, como assim, né? Não, ele tá falando pra me agradar, não é possível, mas ele não é uma pessoa muito de falar pra agradar, então eu tomei realmente como um elogio, no sentido de que, e quando ele falou isso, fez muito sentido, porque eu lembro que quando aquela viagem que eu tinha levado o DVD da Ivete Sangalo e eu tinha ela como referência, por ser muito fã dela, eu lembro de ter esse cuidado de eu por um bom tempo. Isso eu não lembro se eu já Uhum. contei em entrevistar, justamente por isso, é, para não pegar elementos e reproduzir, para me criar como cantora, para ter a minha identidade. E isso foi muito curioso. Quando eu ouvi isso do Saulo, foi como um clique assim, puxa, então acho que eu consegui, porque eu não estava querendo fazer algo parecido com alguém, eu estava querendo de verdade imprimir quem era a Diana Dias, mas nem eu mesma sabia quem era a Diana, né? Então, e na época do CD também teve uma cobrança, eu não diria nem externa, assim, porque os meus sócios me deixavam muito livre para criar. Eu acho que era uma cobrança bem interna mesmo, bem minha. Eu tinha necessidade de criar músicas agitadas. Quando eu ia Uhum. para o estúdio, eu fazia a composição com as minhas primas, e quando eu ia para o estúdio com os meus músicos para criar os arranjos, eu falava: não, tem que ser mais acelerada, porque eu quero uma música para a galera tirar o pé do chão, quero, né, energia para cima. E depois de alguns anos, assim, uns 2 anos que se passaram e eu escutava o meu CD de novo, as músicas que eu tinha mais conexão eram exatamente essas outras que eu me via mais como Diana. Então eu acho que o processo artístico ele é muito assim, eu acho que a gente meio que se joga né, no começo, não, só vai, dá o primeiro passo e vai, e aos poucos a gente vai aparando as arestas e vendo, não, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Isso, Saulo também comentou comigo aquele dia. Ele falou assim, que a gente, para criar quem a gente não vai reproduzir alguém. A gente pega, poxa, eu gosto disso aqui do fulano, eu gosto disso aqui do ciclano, eu gosto aquilo ali do Beltrano. E a gente vai moldando quem a gente é nisso, né? E se enxergando, né? Na verdade. Então, eu acho que o processo artístico ele é muito assim, da gente olhar para dentro e ver o que a gente quer externalizar. Então, quando eu criei o CD, eu tinha muito essa preocupação. Eu achava que não, tinha que ser tirar o pé do chão e ponto, assim, da música 1 até a 10. E depois, não, calma, pera. Tinha uma ansiedade no início. Aham. E hoje não, É a hoje coisa do né? é. E hoje não, hoje eu me sinto mais livre, tanto para compor ou para dividir novas coisas sem tanta pressão, né? Calma. Uhum. Calma, realmente, tudo no seu tempo e isso assim, do ser agitado, do tirar o pé do chão, é muito do que a gente vê, né? E é É, muito do que, eu costumo dizer, é muito do que dizem que dá certo, sabe? Ó, é isso que vai dar certo. E não é bem assim, sabe? A coisa da construção da sua identidade na música, identidade artística, isso é muito massa, né? Quando eu conversei com Rafa Chaves, né? Acredito que você saiba ou conheça, o claro. Rafa, pô, ele conta quando assumiu o Chiclete com Banana, e aí essa coisa da cobrança também dele ser uma cópia fiel do Bel, e ele não era Bel, sabe? Aí ele fala, ó, não era, eu quero mostrar. E aí quando ele sai, ele mostra, ele grava lá uma live session, e ele fez, ó, é isso aqui que eu sou, sabe? Eu não precisava ser o tempo inteiro acelerado, não precisava ser aquilo que estava dito como regra, como padrão, é isso, sabe? E é isso que Exatamente isso. é isso que é muito massa, assim. Então, quem não escutou, que depois daqui vai lá escutar o CD da Dena Dias, vai perceber muito isso, essa coisa do, sabe? É um CD para você escutar tranquilo, você vai se animar, claro que é um CD para cima, realmente, mas é um CD
calmo mesmo, assim, eu costumo dizer, eu acho é calmo, cara, tem muita coisa boa. Mas aí, Diana, nesse período de pandemia, nessa quarentena, como é que tá você? Você deu uma parada na música, de escrever, você deu uma sumidinha aqui de rede social, como é que foi isso, assim? Como é que você tá? Se você projeta algumas coisas mais pra frente? Olha, a gente está vivendo uma época muito complicada, né? Foi uma época Uhum. que, inclusive, eu tive outros pedidos, né, de entrevista, propostas para fazer live, e eu não estava pronta. A tua foi a primeira que eu aceitei. Por Cara, peraí, que massa. verdade, sabe por quê? Eu acho que com a maturidade a gente aprende também a se respeitar. E eu não me sentia à vontade de simplesmente me produzir para cantar e ver tantas pessoas, tantas famílias sofrendo, tanta gente morrendo, tanta tristeza. O nosso Brasil, o mundo tá triste. E aí a gente simplesmente vai lá e abstrai, entrando numa rede social, no Instagram, como se tivesse tudo ok. Não tá ok, sabe? Não tá. E eu sinto isso. Não sei se é parte da cantora, da artista, da sensibilidade, da empatia, de olhar para o outro e dizer: meu Deus, tem tanta gente sofrendo e eu vou simplesmente continuar vivendo aqui a vida como se nada tivesse acontecendo. Não, pera, calma. Então, inclusive, a live era uma coisa assim para mim que eu pensava em fazer, eu voltava atrás, porque ao mesmo tempo eu pensava, eu sempre parto do princípio que o fato de eu ter recebido esse dom de cantar é uma coisa que, se eu divido com as pessoas, é uma coisa que me faz bem para quem escuta. Então, eu penso dentro dessa responsabilidade, ok, mas será que eu não tenho o compromisso de fazer isso? E aí, nessa linha do me respeitar, eu pensava, não, mas para eu poder ajudar alguém, eu preciso estar bem também, né? Então, foi um período bem de reclusão mesmo, de olhar para dentro, olhar para si, tá com o meu namorado, tá com o meu cachorro, sabe aquela coisa assim, bem família, o núcleo, assim, olha para dentro, abraça, porque nem a minha família eu encontro, né? Estão todos isolados aqui em Santa Catarina, ainda a situação tá bem complicada. Então, Sim. foi um período de reclusão mesmo. E em relação à minha carreira, paralelo a isso, né, paralelo à pandemia, desde que eu me formei, eu encontrei um equilíbrio que também veio com a maturidade, porque dentro dessa linha do que a gente estava conversando, em como os seres humanos, nós, enquanto seres humanos, a gente tem a necessidade de moldar ou botar o fulano e o ciclano na caixinha. Ah, não, esse aqui é assim, esse ali é assado. Ah, não, esse aqui escolheu ser engenheiro porque ele vai ser cantor. Então, com a maturidade e com esse discernimento próprio, assim, eu encontrei esse equilíbrio. A partir do momento que eu me formei, eu também me via nessa responsabilidade de, tá, não, pera, eu estudei para isso aqui, eu também quero exercer isso aqui, porque tem o lado da Diana artista, sensível, que gosta de compor, que gosta de subir no palco, e tem o lado da Diana racional, que gosta das coisas planejadas, que é a Diana engenheira de produção, sabe? Engenheira de produção civil. Então, por que não usar e complementar essas duas Dianas, né? Porque ter que escolher uma só. Então, isso faz 3 anos que eu decidi, que foi a época que eu me formei. Eu pensei, não, quero experimentar. E aí eu fiz esse equilíbrio em trabalhar com a música na época do carnaval e durante o ano eu consigo desenvolver projetos pessoais e trabalhar também com a engenharia. Essa foi a minha fórmula ali do equilíbrio e graças a Deus por enquanto tem dado certo. Que lindo esse depoimento do primeiro, que satisfação saber que eu fui o primeiro aqui a te receber fazendo essa conversa, porque eu tenho certeza que realmente você não tenha recebido só o meu convite, eu tenho certeza que você recebeu de outras pessoas, e de outros meios de comunicação aí de Santa Catarina, e é muito forte e muito de depoimento no sentido desse respeito, né, do estar bem e tal. É um pensamento que eu sempre tive, até
conversando, por exemplo, minha tia estava online até agora há pouco, tá, a Isa, e a gente estava conversando muito. Como é que simplesmente a gente vai lá cantar ou fazer alguma coisa enquanto está morrendo aí? A gente bateu a marca aí de 100 mil, né? Ontem, antes de ontem, enfim. E, por exemplo, aqui em Pernambuco, então, já voltando ao normal, tá conseguindo ouvir? Deu uma travada? Oi, deu uma travadinha aqui, deixa eu ver se volta. Voltou? Oi. Tá ok Voltou? aí? Conseguiu voltar? Deu uma Beleza. travadinha, né? Mas voltou, será? Foi, mas voltou. Mas só para fechar aqui, eu sempre debatia muito a respeito dessa coisa, assim, do voltar ao normal, como é simplesmente chegar lá e, sei lá, cantar enquanto tem morrendo, tá morrendo e tanta gente tá sofrendo, né, também. E é muito bonito esse depoimento seu, assim, essa coisa da sensibilidade. É, que, que massa, assim, de escutar, sabe, essa coisa lá do teu, assim, eu nunca imaginei, na realidade. Mas, enfim, Diana, eu agora só tenho a te agradecer de Ih, novo, travou. tá? A gente já tá encerrando aqui o tempo. A gente tá Foi, tá travando. dando. Tá, eu acho que agora voltou legal. Pronto. Tá. Mas, enfim, te agradecer, tá? Novamente agradecer porque você aceitou esse convite, né? Eu vim recebendo aí vários nomes dentro da Axé Music, eu que gosto e estudo e pesquiso essa música e pensei no teu nome para integrar, né? Você aí como a rainha do Axé em Santa Catarina. A capa da Folha de São Paulo aí logo atrás de você, linda, né? Aí, E, ó. poxa, e eu fiquei muito feliz por você ter aceito esse convite. A gente que aqui mesmo já conversou com Sara Jane, com o Tuca, com o Rafa Chaves, enfim, com tanta gente que já passou por aqui. E receber você foi uma satisfação. E agora, eu sabendo que eu fui o primeiro que você aceitou o convite, eu fiquei muito mais feliz mesmo, assim, eu não esperava. E muito obrigado, Diana, de verdade, assim, viu? Você é uma figura que eu escuto bastante. Eu estou aqui no interior de Pernambuco, mas eu escuto bastante teu trabalho, assim, conheço, viu? Conheço pra caramba, assim, sou um fã. E, poxa, produz, coloca aí, sabe? Manda coisa assim que a gente. Eu sou daqui, sou muito teu fã e tenho certeza que muita gente aí curte e admira bastante teu trabalho, tá? Obrigado, obrigado mesmo, viu? Lucas, obrigada, obrigada. Eu que te agradeço, muito obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui conversando contigo e desenvolvendo. Parabéns, né, por esse projeto e eu acho que manter esses diálogos, essas conversas, dá oportunidade para a gente conversar sobre o axé, é uma forma de manter esse legado esse estilo que toca os nossos corações e toca o coração de tanta gente, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, né? A gente sabe que é um ritmo que ele toca aqui no coração das pessoas e lembra, oh, poxa, esse aqui é lá do Brasil, que bacana. E é uma coisa que tem que se perpetuar mesmo, e é através dessa forma, cada um, os artistas, os admiradores, cada um fazendo o seu trabalho para a gente continuar em frente, né? Espero que assim que tudo isso passar, a gente possa se encontrar aí ao vivo e a gente se Se Deus conhecer quiser. pessoalmente. Se Deus quiser, né? Eu chegar novamente aí em Florianópolis, que eu já fui, eu já assisti a apresentação sua aí no Florianópolis. Foi mágico Ai, mesmo, assim. É um local mágico, sabe? É muito bonito, tá? E agradecer a todo mundo que está é, aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui. Inclusive, só lembrei aqui, todo mundo que a gente conversou e tal, disse assim, não, a gente tem que ir, eu vou para Garanhuns, que eu estou em Garanhuns aí, eu vou para Garanhuns. Então já disse que eu vou ter que organizar um festival de axé com você, com Sara Jane, com Renan Ribeiro, com Tuca, com todo mundo que a gente conversou, a gente vai ter que fazer um festival aqui, só com vocês. Mas olha, beijo para você, viu? Muitíssimo obrigado mesmo. isso é um projeto bacana, viu? A gente fazer um encontro aí, olha que bacana. A vez que eu E você? fui, eu cantei Palmasquê em Sim. Recife. Uhum. Que E massa.
Depois teve um show em Olinda, Olinda Beer, né? O Olinda Beer, sim, eu tava lá no Olinda Beer, eu lembro. Ai, ó, que lembrança boa. Fui muito bem recebida aí. Não vejo a hora de voltar. Quem sabe, ó, esse projeto aí já tá aí, ó, registrado, hein? Vamos fazer acontecer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Queria, Vou trabalhar em cima disso, vou mesmo. queria também agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Vi um monte de rostinhos aí conhecidos. Beijo bem grande. Obrigada por estarem aqui com a gente. E é um prazer Legal. e honra poder falar um pouco da minha história. Pois bem. Obrigado, viu, Diana? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Beijo, boa noite. Tchau. Valeu, boa noite.